Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria poder partilhar algumas reflexões com todos vocês nesse final de semana, tempo comum durante o ano, que já está quase chegando ao final dessa época que nos precede antes da Quaresma, antes da quarta-feira de cinzas. No próximo dia 11, nós teremos o Dia Mundial dos Doentes, Dia Mundial dos Enfermos, e o Papa Francisco enviou a sua mensagem falando da sabedoria do coração. Eu era os olhos para o cego, os passos para o coxo, dizendo justamente da importância da presença da família, dos agentes de pastoral junto aos enfermos, tanto no hospital como em casa. Seria muito bom que todos lessem um pouco esse texto do Papa Francisco, falando um pouco desse valor da vida, que às vezes nós, vivendo um mundo descartável, de pessoas descartáveis, acabamos não percebendo essa importância. Porque hoje, muitas vezes, de um lado, as pessoas vão tendo aquela ideia de que quando a pessoa chega a um certo estado, então não vale mais a pena cuidar, então deve-se logo liquidar. A famosa eutanásia, que pensam muitos desses, não valorizando a vida, mesmo quando a pessoa está doente. A vida enquanto valor importante. Interessa para um Estado ateu, por exemplo, não gastar dinheiro com quem também não vai produzir mais, homem sendo visto apenas como alguém que produz, e alguém que tem valor enquanto apenas pode fazer algo, enquanto a vida não tem valor. Isso começa com o aborto, depois é para a eutanásia, assim vai se descartar as pessoas. E o Papa lembra nesse Dia Mundial dos Doentes a importância da presença da família, agentes de pastoral, enfim, daqueles que têm a missão, tanto nos hospitais, como também os cuidadores, nas casas dos cuidadores, de poder estar junto às pessoas que estão doentes, que estão enfermas, essa presença. Fora, muitas vezes também, toda uma situação em que, para economizar devido à gastança que se faz com outras coisas, se dá uma vida menos digna para as pessoas nos hospitais, nos abrigos, nas casas que acolhem as pessoas idosas, não dá uma dignidade de vida, um jeito de viver com dignidade, com alegria, com espontaneidade e tudo mais. Realmente é para nós, meus irmãos e irmãs, uma séria advertência a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Doentes, nesse próximo dia 11, na próxima quarta-feira, que deveremos, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, pedir ao Senhor que, refletindo sobre essa palavra, sobre o texto do Santo Padre, que cada um de nós faça a sua parte, de maneira especial, a nossa pastoral da saúde trabalha ainda mais nessa direção, além de outros trabalhos que a pastoral da saúde faz também. Nesse final de semana que nós comemoramos, celebramos o quinto domingo do tempo comum, tem uma palavra muito importante para nós, como aliás toda a palavra é importante, e que recorda para nós essa missão que é de uma igreja em saída. O Papa Francisco fala muito disso. A igreja é uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas onde elas estão. Na leitura do Evangelho de Marcos, Jesus sai da sinagoga e vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. Então, Jesus que sai da sinagoga e vai para a casa. A igreja que vai ao encontro das pessoas onde elas estão. Jesus faz isso e a igreja é chamada a fazer o mesmo também. Além de ir de cidade em cidade, de casa em casa, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. E lá encontra a sogra de Simão de cama com febre, prostrada na cama. Logo se aproxima, segura a sua mão, a ajuda a levantar-se e a febre então desaparece. Ou seja, a igreja, como Jesus, é chamada a ir ao encontro das pessoas para levantá-las da sua vida, do seu torpor, da sua vida muitas vezes doente, não apenas da doença física, mas também do desânimo, dos problemas, do pecado. É a missão da igreja que, em nome de Jesus, vai até as casas, até as pessoas, para ajudá-las a se levantar, a ter uma nova vida. E, diz aqui a leitura, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Só nesses primeiros versículos do Evangelho aparece muita coisa importante, meus irmãos e irmãs. Primeiro, a igreja em saída, que vai ao encontro da pessoa onde ela estava, é a casa. Segundo, toma pela mão e levanta.
Terceiro, quando a pessoa experimenta que começa a ter de novo a saúde, ela passa a servir. Nós podemos ver aqui um trabalho nosso muito importante. Quanto mais nós evangelizamos, vamos ao encontro das pessoas, mais se multiplicam também os discípulos. Esse passar a servir, a sogra de Simão passa a servir aqueles que estavam ali, né? Significa também, simboliza também, né, que é uma pessoa que é curada do seu mal, do seu pecado, passa a ser também um novo apóstolo, se coloca a serviço um do outro, ou seja, como consequência de sair do seu pecado, sair da sua morte, sair da sua vida no passado prostrado, passa a se colocar a serviço. É bem por aí, meus irmãos e irmãs, que nós vemos a missão da igreja, de ir ao encontro, de levantar as pessoas e ver a consequência disso, que é um serviço que a pessoa começa a prestar aos seus irmãos e irmãs. Portanto, quando faltar gente em nossas comunidades, que não tem quem faça as coisas, a nossa pergunta deve ser o seguinte: está faltando gente porque nós talvez estejamos não indo ao encontro das pessoas para ajudar-lhes a levantar-se e fazer uma experiência de ressurreição e de vida. Porque quando há uma experiência de ressurreição e de vida, logo tem a consequência que é o serviço. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a palavra da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, fala aqui um pouco dessa necessidade que está no coração de cada um de nós, deve estar no coração de cada um de nós. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, diz a carta de São Paulo aos Coríntios. E ao mesmo tempo, fala assim livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, vim de ganhar o maior número possível, com os fracos e me fiz fraco, para ganhar os fortes e os fracos, etc. Então aparece, meus irmãos e irmãs, Paulo que vai dizer, eu não tenho outro jeito de viver a não ser evangelizando. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ou seja, em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Ou seja, esse coração do apóstolo que não sabe viver sem pregar o Evangelho, que deve ser o coração de cada cristão, do padre, do pai de família, da mãe de família, do agente pastoral, da jovem, da criança, do idoso. Todos nós cristãos devemos ter esse fogo no coração para pregar o Evangelho, para proclamar a boa notícia para todos. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E lembra o documento de Aparecida, que deve ser uma missão permanente, algo que dure sempre. Não é só um momento, um mês, uma semana, alguns dias, mas deve ser sempre em nossa vida. Sermos testemunhas do Evangelho. E o Evangelho desse final de semana continua, ou seja, que depois que houve a cura da sogra de Simão, também à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. E a cidade inteira se reuniu em frente à sua casa, e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Ou seja, além de ir à casa de Simão para curar e curou a sua sogra, também como consequência o povo veio e acorreu até Jesus ali onde estava. Portanto, um segundo aspecto da evangelização é que uma vez que os sinais da evangelização acontecem, as pessoas vêm para correr, para buscar justamente essa nova vida. Há uma sede no coração das pessoas de buscar. É nesse sentido que também nós somos chamados a ver, quando realmente existe verdadeira evangelização, há um novo nascimento nas pessoas, além daquela pessoa que experimentou isso, passar a se colocar a serviço, também as pessoas que estão buscando uma nova vida, vêm ao encontro de Jesus Cristo na sua igreja. Outro aspecto que devemos examinar também, ou seja, se realmente o nosso trabalho, a nossa missão tem sido tal que aquilo que nós falamos e como nós vivemos tem contagiado as pessoas ao redor sobre a importância de vir ao encontro, porque ali encontram Jesus Cristo, ali encontram a palavra de salvação, ali encontram a vida. Então, a consequência de ir, da igreja sair, ir ao encontro das pessoas e levar vida a todos, é que também que vai aparecer o sinal que vai atrair as pessoas para o encontro com Jesus Cristo na igreja,
como nós vimos que aconteceu ali na casa da sogra de Simão. Mas tem mais um outro aspecto, na terceira parte do Evangelho, desse final de semana, justamente, ali fala que de madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando encontraram, todos disseram: todos estão te procurando. Um outro aspecto importante na missão evangelizadora é o tempo de oração. Ou seja, nós não somos uma máquina de poder estar sempre fazendo as coisas. Nós temos necessidade de parar, de falar com o Pai, escutar a sua voz. Portanto, não é uma questão simplesmente técnica, como pode ser talvez uma técnica de marketing. É justamente uma experiência de vida. Partimos do encontro com o Senhor, de uma experiência com Deus, com quem nós conversamos, a quem nós escutamos, com quem queremos viver cada vez mais em comunhão. Então, Jesus nos ensina que depois de ter saído da sinagoga, ido à casa de Simão, curado da sogra de Simão, que passou a servir e a atender a população que acorreu, o tempo de oração. O tempo de se colocar em oração, no silêncio do coração, para falar com o Senhor daquilo tudo que está vendo, ouvindo, que está experimentando na própria vida. E depois disso, quando vê tudo isso, Jesus fala: vamos também a outros lugares, as aldeias da redondeza, deu pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, além de sair da sinagoga, ir à casa de Simão, curar a sogra de Simão, que passa a servir, atender a população e rezar, agora é hora de ir mais longe ainda, de continuar a itinerância. Ou seja, o apóstolo, o evangelizador, como Jesus, não pode se contentar com aquilo que já viu e daquilo que já fez. Tem sempre muito caminho a trilhar, muita coisa a fazer. Por isso vamos também a outros lugares para pregar o evangelho. E hoje, além da região geográfica, além dos lugares, também todo mundo virtual para pregar o evangelho. Incansáveis são os apóstolos, né? Porque são chamados a testemunharem sempre a alegria do evangelho, a testemunharem o Senhor Jesus Cristo, que é vida para todos. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira desse quinto domingo do livro de Jó lembra um pouco da vida da pessoa humana que acha que a vida é uma sucessão de momentos e às vezes até de desânimo, né, que pergunta sobre o sentido da vida. É esse homem que muitas vezes está desanimado, sem entender a sua própria vida, que nós somos enviados a ser sinais de esperança, de confiança e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha um bom domingo, que a paz do Senhor esteja nos seus corações, que nós possamos viver cada vez melhor e com alegria a nossa vida de cristãos. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.